Dona de um salão de beleza de quase 700 metros quadrados na zona sul de Bauru, a Cíntia vem se esforçando muito para manter a saúde financeira do negócio. Ainda assim, ela diz que o momento de incertezas é um obstáculo difícil de superar. A gente lançou mão, sim, de todos os recursos que o governo ofereceu para os nossos MEIs. Eles mesmos procuraram um auxílio emergencial. E para os nossos seletistas, a gente entrou... Primeiro, a gente tentou dar férias para não usar os recursos do governo, mas acabando o prazo de férias para os que podiam ter férias, a gente entrou com a suspensão e agora começa a redução de carga horária, porque já estourou o prazo de suspensão. Depois da reclassificação do governo do estado, a região começa a semana de volta à fase laranja, em que só os serviços essenciais deveriam funcionar. Porém, houve um consenso de que as restrições não deveriam fechar os estabelecimentos que reabriram na fase amarela. O professor e chefe do Departamento de Infectologia da Unesp de Botucatu explica que o Plano São Paulo prevê que cada região tenha autonomia para estabelecer regras próprias, mesmo quando os indicadores pioram. Quando a gente olha o Plano São Paulo como um todo, ele é um plano bastante adequado, não é um plano perfeito, mas é um plano que funciona bastante bem dentro do que a gente pede dentro da ciência, porque ele prevê uma mistura de variáveis que analisam não só a questão do avanço da pandemia em relação ao número de casos, ao número de internados e ao número de óbitos, mas também aos leitos disponíveis tanto em UTI quanto em enfermaria. E quando a gente olha o macro, olha o geral da DRS Bauru, a gente observa que esses números realmente são bastante preocupantes, porque quando os números são analisados na sua totalidade, o percentual principalmente de ocupação de UTI, ocupação de enfermaria, e também do número de casos novos dessa semana, da última semana, quando comparado com o anterior, é bastante alto. As principais regras que entraram em vigor determinam que o comércio em geral só vai funcionar de segunda a sexta durante 6 horas. O que muda é que as lojas não poderão abrir nos fins de semana. Já os shoppings, também 6 horas diárias e fechados no sábado e domingo. Quanto aos clientes, esses estabelecimentos só poderão receber 20% da capacidade definida no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Salões de estética, beleza e estúdios de tatuagem só poderão atender durante 4 horas por dia, das 3 da tarde às 7 da noite. Academias e centros de atividade física só para clientes com recomendação médica para o tratamento de lesões. Restaurantes, bares, lanchonetes, docerias e sorveterias, horário de atendimento só durante a semana, com opção de escolha, das 11 da manhã às 3 da tarde ou das 6 às 10 da noite. O decreto publicado nesse domingo aqui em Bauru vale para 39 cidades da região. Todas essas regras vão ser apresentadas ao governo do estado, que dentro do Plano São Paulo irá verificar se essas medidas podem ou não continuar em vigor. Estamos dialogando, né? Claro que para o Estado era importante ter uma uniformidade no Estado inteiro. Aqui a gente apresentou todas as fundamentações para que mantivéssemos tudo aberto, mas com redução de horário, né? Porque o que mais é importante neste momento é as pessoas permanecerem em isolamento social, né? E temos na cidade coisas funcionando para necessidades especiais das pessoas. Então, mesmo o restaurante, o bar, os salões de beleza, cabeleireiros, fechar nesse momento seria 2 prejuízos. Um primeiro é econômico do ponto de vista pessoal de cada um desses estabelecimentos que ao longo dos 70 dias foram prejudicados, né? E o segundo que nós teríamos esses estabelecimentos funcionando de forma clandestina, né? E não seria bom para ninguém. Então vamos regular todo mundo, fazer uma fiscalização efetiva e também contando com a colaboração desses setores para a gente poder sair juntos dessa. Para o médico e pesquisador, mesmo não sendo o momento ideal, foi preciso flexibilizar regras das atividades econômicas. Mas como a fase de pico da contaminação está apenas no início, ninguém deve relaxar. Esse é o primeiro ponto. Se tiver com sinais de febre, dor de garganta, tosse, espirro, fique em casa. Segundo ponto, ao sair de casa, como você está fazendo, sempre o uso da máscara. Terceiro, distanciamento social. Mesmo que eu estiver na rua, for numa padaria, for no shopping fazer alguma coisa, tentar manter o distanciamento social, 2 metros, 1,5 metro da outra pessoa, filas, pontos de espera e tudo mais. E por último, higienizar sempre as mãos, se possível com água e sabão, se não estiver disponível, álcool gel. Diante das críticas de que o drive-thru, realizado no fim de semana no Sambódromo, não seria um método eficiente para demonstrar a evolução da doença na cidade, o prefeito disse não concordar com elas.
Essa informação de que drive-thru não é importante do ponto de vista de planejamento estratégico para a epidemia é uma falácia, porque todos os países do mundo, sem exceção, fizeram isso. E as cidades no Brasil também usaram esse expediente do drive-thru para o maior teste de pessoas possível, né? No atual momento, como a gente tem muito pouca testagem, na minha opinião, qualquer tipo de iniciativa já está valendo, porque realmente a gente conhece muito pouco do que está acontecendo. Ela seria aí nos bairros mesmo. Esse é o ponto correto. Sabe como é feita a pesquisa eleitoral, né? É pego uma amostra bem significativa, bem representativa por questões econômicas, sociais, geográficas, de sexo, idade, tudo isso. Então, é a mesma metodologia. Você pega uma amostra representativa da sua população, vai lá na casa dela e testa a pessoa. Isso é o ideal.